As Forças Armadas podem atuar como poder moderador? Acreditem ou não, o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar sobre isso, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Olha só, pessoal, foi ajuizada uma ADI contra a Lei Complementar 97 de 99. Essa lei complementar disciplina a utilização e a convocação das Forças Armadas pelo presidente da República. E o que o legitimado ativo dessa ADI queria era que o Supremo Tribunal Federal estabelecesse a interpretação desse dispositivo, dessa norma, para dizer o seguinte: olha, as Forças Armadas só podem atuar em contexto de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Então, o que esse legitimado ativo queria era afastar qualquer interpretação que pudesse permitir que as Forças Armadas fossem utilizadas com um pouco mais de ousadia, quase que como um poder moderador. E de onde foi que veio esse debate? Esse debate surgiu alguns anos atrás, quando no campo político passou-se a sustentar uma ideia de que as Forças Armadas poderiam ser convocadas para atuar como uma espécie de poder moderador para conter supostos abusos praticados por algum dos poderes, né? Especialmente pelo poder judiciário. E qual seria o fundamento dessa linha de pensamento? O fundamento seria a previsão na Constituição Federal, lá no artigo 142, de que as Forças Armadas poderiam ser utilizadas para a garantia da lei e da ordem. A famosa GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Bem, então foi ajuizada essa ADI por conta desse debate. E o propósito do legitimado ativo nessa ADI foi restringir o máximo possível a atuação das Forças Armadas. Ele falou o seguinte: olha, as Forças Armadas só podem atuar em contexto de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou essa ADI, não acolheu essa proposta do legitimado ativo, porque o Supremo falou o seguinte: olha, você está querendo restringir demasiadamente a interpretação sobre as funções das Forças Armadas, e a Constituição Federal não faz isso. Então, eu vou realizar uma interpretação conforme dessa lei complementar, a Lei Complementar 97 de 99, para estabelecer que as Forças Armadas devem atuar dentro dos limites impostos, né, dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Então, o STF, nesse caso, nada mais fez do que dizer o óbvio, tá? E de onde foi? Qual foi o ponto de partida desse debate aí, dessa análise feita pelo STF? Foi o artigo 142 da Constituição, que fala o seguinte, deixa eu colocar na tela aqui para vocês. Como vocês estão vendo na tela, esse debate aconteceu na ADI 6457, tá? E a Constituição Federal, no artigo 142, estabelece quais são as atribuições constitucionais das Forças Armadas e diz que quem manda, né, quem comanda as Forças Armadas é o presidente da República. Ele fala o seguinte, olha só, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, o que mostra, né, que são instituições de Estado e não de governo, tá? Organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, né, dos poderes, garantia da lei e da ordem, a famosa GLO, tá? Bem, primeira coisa que foi debatida aqui, né? O fato de esse dispositivo prever que o presidente da República é a autoridade suprema que comanda as Forças Armadas, permite que o presidente da República utilize as Forças Armadas como ele bem entender, inclusive para eventualmente interferir na atuação dos outros poderes? E o STF disse, evidentemente que não. Esse comando realizado pelo presidente da República das Forças Armadas
essa previsão estabelecida no artigo 142 é simplesmente para fins de hierarquia. Esse artigo diz simplesmente que, hierarquicamente, as Forças Armadas se subordinam ao presidente da República. É isso que diz. E essa hierarquia, segundo decidiu o STF, deve ser desempenhada, esse poder hierárquico do presidente da República deve ser exercido de acordo com as atribuições constitucionais do presidente da República. Então, o presidente da República irá comandar as Forças Armadas dentro do que permitem as atribuições que a Constituição Federal dá a ele. Essas atribuições estão lá no artigo 84 da Constituição, que fala, por exemplo, que cabe ao presidente da República organizar a administração pública, expedir decretos autônomos para organizar os órgãos e os serviços da administração pública, apresentar proposições legislativas sobre a administração pública. Então, dentro dessas atribuições do presidente da República, ele irá exercer essas atribuições também para fins de desempenhar a sua função de chefe das Forças Armadas. Ele não pode exorbitar dessas atribuições e, por exemplo, de mandar as Forças Armadas interferirem na atuação de outros poderes. Não pode fazer isso, porque a Constituição não prevê que o presidente da República pode fazer isso. Beleza? Bem, então essas são as funções constitucionais das Forças Armadas, estão no artigo 142 da Constituição. E ela fala que as Forças Armadas também irá atuar na garantia da lei e da ordem. Mas como é que se dá essa convocação das Forças Armadas, essa provocação das Forças Armadas para atuar nas suas funções constitucionais? E isso está disciplinado na Lei Complementar 97 de 99, que foi a norma impugnada nessa ADI. Olha só o que ela fala aí. Ela fala o seguinte. Ela fala o seguinte, que eu estou colocando na tela para vocês. O caput do artigo 1º dessa lei reproduz o artigo 142 da Constituição, tá? Ele fala assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, garantia da lei e da ordem. Então, reproduz o artigo 142, tá? E lá, no artigo 15, essa mesma lei fala o seguinte: como é que vai ocorrer esse emprego das Forças Armadas? Como é que elas serão convocadas, né? Olha só o que ele fala no caput. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem e na participação em operações de paz é de responsabilidade do presidente da República, porque ele é o chefe supremo das Forças Armadas, que determinará o ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais observada a seguinte forma de subordinação. E tem alguns incisos que destrincham esse caput aí. No parágrafo 1º, esse artigo 15 prevê que as Forças Armadas podem ser mobilizadas por iniciativa do próprio presidente da República ou dos outros poderes, que vão pedir ao presidente da República que mobilizem as Forças Armadas. E esses outros poderes fazem isso por meio dos seus presidentes, tá? Olha só, o parágrafo 1º fala: compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais. Então, pode o próprio presidente da República decidir empregar as Forças Armadas, ou ele pode receber um pedido do Judiciário ou do Legislativo para isso. E o Judiciário e o Legislativo fazem esse pedido por intermédio dos presidentes, tá? Dos presidentes do STF e dos presidentes do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Beleza? Então, é assim que será empregada as Forças Armadas, por iniciativa de qualquer dos poderes, tá? E o parágrafo 2º diz: a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem
por iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. E o parágrafo 3º diz quando é que os instrumentos de segurança pública, tá? Esse artigo 144 da Constituição fala de segurança pública, tá? Então, o que esse parágrafo 2º está falando é o seguinte, olha, quando os órgãos de segurança pública falharem na sua missão, as Forças Armadas podem atuar, tá? Então, é uma atuação subsidiária das Forças Armadas na segurança pública, tá bom? O parágrafo 3º diz, consideram-se esgotados os instrumentos do artigo 144 da Constituição, né? Ou seja, os instrumentos de segurança pública, quando, em determinado momento, forem eles formalmente reconhecidos pelo respectivo chefe do Executivo Federal ou Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional. Quem é que não lembra um evento em 2000, acho que foi 2017, 2016, em Brasília, quando o Exército precisou ser empregado para conter problemas de segurança pública, né? Protestos violentos e tal. Foi com base nisso que o Exército atuou nesse caso, tá? Então vejam só, as Forças Armadas podem atuar na segurança pública? Podem. Mas essa atuação na segurança pública é excepcional, não é ordinária. Quem tem que atuar na segurança pública são os órgãos de segurança pública, do artigo 144 da Constituição. As Forças Armadas só vão atuar quando os órgãos ordinários de segurança pública forem insuficientes para resolver o problema, tá bom? E aí o Supremo Tribunal Federal disse isso quando julgou esse caso. Ele falou, olha, as Forças Armadas podem sim atuar na segurança pública, né? A garantia da lei e da ordem exercida pelas Forças Armadas se refere a isso. Ela vai atuar de forma subsidiária na segurança pública quando os órgãos ordinários de segurança pública não tiverem mais condições de conter aquele problema. Então, basicamente, o que foi que o STF decidiu? Ele falou o seguinte, olha, o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, mas ele exerce essa chefia dentro dos limites das suas atribuições constitucionais, dentro dos limites das atribuições do presidente da República previstas na Constituição Federal. As Forças Armadas não podem interferir nas relações entre os poderes da República, porque a Constituição não permite isso. A Constituição prevê uma independência e harmonia entre os poderes, sem estabelecer qualquer interferência de outros órgãos de Estado. E as Forças Armadas podem atuar para garantir a lei e a ordem no âmbito da segurança pública de forma subsidiária, tá? Desde que os órgãos de segurança pública não tenham condições de atuar, naquele caso, de forma suficiente. Eu vou colocar na tela aqui para vocês exatamente, tá, a literalidade do que foi estabelecido no voto do Fux, que foi o relator do caso, e que foi seguido pelos outros ministros do STF. Tá? Ele falou o seguinte, olha só. Bem, aqui eu acho que não apareceu na tela para vocês, né? Os parágrafos, o artigo 15 e os parágrafos do artigo 15, né? Então, só recapitulando, eu acabei de perceber isso, o artigo 15 fala: o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes e da lei e da ordem e na participação de operações de paz é responsabilidade do presidente da República. Tá? Então, é o presidente da República que vai realizar o emprego das Forças Armadas. Aí o parágrafo 1º fala que o presidente da República vai empregar as Forças Armadas por iniciativa dele ou dos outros poderes. E os outros poderes pedem isso ao presidente da República pelos seus presidentes, presidente do STF, presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados. É o que está aí no parágrafo 1º do artigo 15.
O parágrafo 2º do artigo 15, que está na tela agora para vocês, fala que a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem se dá no campo da segurança pública e se dá por iniciativa de qualquer dos poderes, tá? Ou do presidente da República, ou por provocação, né, por pedido do presidente do Supremo, do presidente da Câmara ou do presidente do Senado. Mas isso só pode acontecer, está em azul aí, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ou seja, após esgotada a atuação dos órgãos de segurança pública. E o parágrafo 3º diz: consideram-se esgotados os instrumentos de segurança pública quando eles forem formalmente reconhecidos como tal pelo respectivo chefe do Poder Executivo, tá? Quando forem reconhecidos como insuficientes, indisponíveis ou inexistentes para desempenhar regularmente as funções de segurança pública, tá? Bem, e aí, aqui está o que foi que o STF decidiu nessa ADI, tá? Ele falou o seguinte: primeiro, tá? Ele foi bem organizado aí, organizou muito bem o que estava sendo dito. Ele falou, em primeiro lugar, a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, que são as funções previstas, a gente viu lá no artigo 142 da CF, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, as Forças Armadas não podem interferir nos poderes. Não podem. Fim. Ponto final. Tá? Isso era uma coisa óbvia, mas precisou ser dita pelo STF. Né? Ponto 2 do que foi decidido pelo STF. A chefia das Forças Armadas é poder limitado. Ou seja, o presidente da República não pode fazer tudo o que ele quiser enquanto chefe das Forças Armadas. Eu falei para vocês agora há pouco. Excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes, relacionando-se à autoridade sobre as Forças Armadas, que é do presidente da República, a gente viu, né? As competências materiais atribuídas pela Constituição ao presidente da República, notadamente as atribuições previstas no artigo 84 da Constituição Federal. Então, o presidente da República vai chefiar as Forças Armadas dentro do que permite o artigo 84. Ele vai fazer o que a Constituição permite que ele faça, tá? Ponto 3 do que foi decidido pelo STF. A prerrogativa do presidente da República de autorizar o emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos outros poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do STF, do Senado ou da Câmara dos Deputados, não pode ser exercida contra os próprios poderes entre si. É claro, né? O STF não pode chegar lá e falar: oi, presidente da República, emprega as Forças Armadas para reprimir aí o Congresso Nacional? Não pode fazer isso, é evidente, porque a Constituição consagra de forma expressa a independência e a harmonia entre os poderes. Isso, inclusive, é uma cláusula pétrea, né? E o ponto 4 do que foi decidido pelo STF está na tela agora para vocês. O emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, embora não se limite às hipóteses de intervenção federal, de estados de defesa e de sítio, né? Eu falei para vocês, o legitimado ativo dessa ADI queria restringir o emprego das Forças Armadas à intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. O STF falou, olha, não dá para a gente restringir assim porque a Constituição Federal não faz essa restrição. Então, o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem presta-se ao excepcional enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna em caráter subsidiário, após o esgotamento dos mecanismos ordinários e preferenciais de preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mediante a atuação colaborativa das instituições estatais e sujeita ao controle permanente dos demais poderes na forma da lei e da Constituição. Tá? Bem, o que acontece então? As Forças Armadas podem atuar em questões de segurança pública? Pode, mas apenas subsidiariamente. Os órgãos de segurança pública têm que, naquele caso concreto, ser incapazes de resolver o problema. Então, primeiro, o problema tem que ser resolvido pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, que hoje o STF entende que é um órgão de segurança pública, pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária, enfim, os órgãos de segurança pública do artigo 144. Se eles não conseguirem resolver, aí as Forças Armadas podem ser empregadas para atuar naquele caso, tá? Mas é uma atuação subsidiária, é excepcional e se submete ao controle amplo dos demais poderes. Beleza? Então, Forças Armadas não podem ser empregadas como poder moderador. A previsão na Constituição Federal de que eles atuarão, de que as Forças Armadas atuarão para garantir a lei e a ordem, não significa que pode atuar para interferir em algum dos poderes da República, porque a Constituição Federal não permite isso em momento algum. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Se curtiram o vídeo, deixa aqui o seu like, segue a gente, né? Se inscreve aqui no canal para não perder os nossos conteúdos e ativa as notificações. Porque quando a gente postar vídeo novo, você vai saber, tá bom? É isso aí, valeu e até a próxima.